Obrigado, Alexandre. Obrigado pela atenção de vocês. Bom, primeiramente, em radiologia, a gente está acostumado com novos dispositivos. Sempre, isso não é exclusivo da mama, ortopedia, vascular, coração, isso faz parte do nosso dia a dia. Então, nós somos acostumados a avaliar e muitas vezes com os problemas que os dispositivos geram. Eu vou, algumas partes aqui eu vou pular, porque o Alexandre já abordou, e quando eu preparei essa aula, eu preparei também com foco no público radiológico, né? Então, eu preciso, a minha intenção era apresentar também esse novo implante para o público radiológico, porque ele precisa conhecer esse implante para saber interpretar, enfim, para não gerar problemas para o paciente, como qualquer novo dispositivo. Eu coloquei um cachorrinho, eu acho um cachorrinho mais bonitinho, meu filho, né? Falei para meu filho se ele queria um cachorrinho ou um cavalinho, ele preferiu o cachorrinho, então eu coloquei-o como exemplo. E eu vou direto para a minha apresentação. Eu não vou chamar coloquialmente de chip, mas esse dispositivo de localização, ele trouxe questionamentos como, de novo, qualquer dispositivo traz, né, em relação à segurança dos métodos de imagem e também se esse dispositivo afeta de alguma forma a capacidade desses métodos de imagem fazer a avaliação para o qual eles são indicados. Isso está acontecendo principalmente em relação à ressonância magnética. Eu vou mostrar mais à frente, não há nenhum problema em relação à mamografia e à ultrassonografia. Mais à frente eu vou mostrar, mas a mamografia, você basicamente, na maioria das vezes, não vai enxergar o dispositivo. E no ultrassom, como ele é muito profundo, exceto em mamas pequenas ou implantes pequenos, provavelmente você não vai enxergar na enorme maioria das vezes, e tampouco ele causa qualquer comprometimento. Então o grande problema é centrado na ressonância magnética. A ressonância magnética hoje, em que pese polêmicas em relação a certos usos que extrapolam os objetivos dessa apresentação, ela é uma das nossas mais importantes ferramentas no processo de detecção, diagnóstico e também no controle terapêutico dessas pacientes. O principal uso hoje da ressonância magnética é o rastreamento do câncer de mama em mulheres de alto risco para a doença. Mulheres que têm mutações genéticas, por exemplo, no BRCA1, BRCA2, mulheres que foram irradiadas quando jovens por linfoma de Hodgkin, por exemplo, ou seja, sofreram aquela irradiação em manto, elas são consideradas de alto risco, e assim por diante. Lifraumene é outro exemplo de mulheres. Então, hoje a ressonância magnética ela é considerada um método de escolha para avaliação dos pacientes de alto risco para câncer de mama. Tá? O segundo uso da ressonância magnética, talvez o uso mais debatido, é na avaliação pré-operatória de pacientes que estão com câncer de mama. Esse uso é bastante debatido, mas ele hoje não se usa de maneira generalizada mais, mas existe um público, um grupo de mulheres que se beneficia do uso dessa ressonância. Portanto, é uma das indicações, um dos usos mais importantes da ressonância magnética. Outros usos clínicos giram também em torno de pacientes oncológicos, como o controle de quimioterapia neoadjuvante e também, por exemplo, em indicações clássicas, que é a pesquisa de carcinoma oculto de mama e a doença de Paget. E continua sendo o padrão ouro na avaliação de roturas de implantes mamários. É o padrão ouro porque a ultrassonografia tem dificuldade de identificar roturas com colapsos praticamente ausentes. Mas é o padrão ouro mais porque o ultrassonografista ele tem dificuldade, ele não é treinado para ver roturas. Porque se você tiver bons ultrassonografistas no seu serviço, o ultrassonografista vai detectar a maioria das roturas, e se ele tiver expertise e experiência, você não vai precisar da ressonância na maioria dos casos. O problema é que são poucos os ultrassonografistas que têm essa expertise. Dessa forma, continua sendo o método padrão ouro. Isso já endereça uma questão que é se, como o Alexandre colocou,
Se a grande parte do artefato se projeta no interior da prótese, o quão que esse artefato limitaria a detecção de rotura? Provavelmente nada, e você tem um método de alta confiabilidade, que é a ultrassonografia, para compor a avaliação. Bom, quais são as questões que foram colocadas e são colocadas para a ressonância magnética? A primeira questão é se o paciente que tem esse dispositivo, e eu volto a falar, isso vale para qualquer dispositivo, tá bom? E muitas vezes corpos estranhos. Se a pessoa que tem esse dispositivo pode realizar a ressonância de mamas ou a ressonância de outros órgãos. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, de técnica de ressonância, quando você vai fazer uma ressonância magnética, você coloca o que nós chamamos de bobina, que é uma antena. Essa bobina, elas são estruturas dependentes. Então, para a mama, existe uma bobina específica para a mama. Então, você coloca aquela bobina. Para fazer um exame de joelho, é uma bobina para joelho. Mas todas essas pacientes estão expostas ao campo magnético. Existem algumas situações em que, se o órgão não está exposto, não é colocado no interior da bobina, você pode realizar, e se você coloca o órgão na bobina, você não poderia realizá-lo. Mas essa é uma pergunta. A segunda pergunta é se esse dispositivo, isso vale para qualquer dispositivo, interfere com a avaliação no caso da mama, com a ressonância magnética, tá? A primeira pergunta que é feita é se o paciente pode realizar a ressonância. Sim, o paciente que tem esse tipo de implante com esse dispositivo pode realizar a ressonância magnética. Os campos clínicos que a gente utiliza hoje em ressonância, que é 1,5 Tesla e 3 Tesla, que é o que é usado, são compatíveis com esse dispositivo. Então, não há nenhum problema em realizar a ressonância de mama ou de qualquer outro órgão com a paciente com esse implante. Além do implante de ser compatível, ou seja, tem segurança para a paciente, não há descrições, pelo menos nos testes que foram feitos, de deslocamento ou qualquer modificação do campo magnético no dispositivo. Ou seja, o dispositivo, o exame é seguro para a paciente e a ressonância é segura para o dispositivo, tá bom? O aumento de temperatura, que é um pouco menos de 3 Celsius, não é suficiente para gerar queimaduras ou qualquer queixa da paciente clínica. Então, esse é um outro conceito. E nós estamos falando em um aumento depois de 15 minutos de pulso contínuo. Ressonância magnética, a gente não faz 15 minutos de pulso contínuo, são pulsos curtos, pulsos de 3 a 4 minutos, interrompe, depois você faz outro pulso. Então, a temperatura não é um problema. Agora, é importante que, por se tratar de um dispositivo novo, e nesse caso não é um dispositivo novo qualquer, é um dispositivo novo, mas que ter um uso em larga escala, né? Então, não é aquele marca-passo que você vê numa paciente aqui e outra ali. Então, é importante que os serviços de diagnóstico por imagem saibam que esse dispositivo é compatível para que se evite o cancelamento desnecessário de exames, causando transtornos para a paciente, tá? Nós consultamos normalmente alguns bancos de informações que estão na internet, por exemplo, o MRI Safety é um deles. Então, se o paciente sabe o nome do dispositivo, então eu tenho um implante Motiva, eu não sei se isso é compatível ou não com a ressonância magnética. Geralmente a gente vai no MRI Safety, que aqui é uma base de dados de segurança. Então, o paciente está com um marca-passo, eu não sei se esse marca-passo é compatível ou não. Eu vou lá e olho, e assim por diante você vai e checa tudo isso daí. Então, não há hoje nenhuma razão, eu chequei isso daí, nenhuma razão para você não realizar o exame de ressonância em função da presença desse implante, tá bom? Quando esse exame não é realizado, isso denota mais um desconhecimento, por se tratar de um dispositivo novo, do que uma contraindicação ao exame, tá? Então, cabe aos cirurgiões plásticos e os médicos dessas pacientes, em se tratando de um dispositivo novo, colaborar com isso, deixando clara essa informação quando solicita esses exames, o que é desejável para qualquer novo dispositivo. Bom, além dessa questão, tem uma preocupação quanto ao artefato que é gerado, né?
e o potencial impacto desse artefato na detecção do câncer de mama, e aí eu vou abranger não só na ressonância, mas também nos outros métodos. Artefatos são comuns em ressonância magnética, tá bom? Eles podem estar relacionados ao paciente, pode estar relacionado à aquisição da imagem, a protocolos mal elaborados, enfim, os artefatos podem ter várias origens. Alguns são do dia a dia, por exemplo, o paciente se movimentar entre a injeção, a fase pré-contraste e o contraste é uma coisa comum. Isso cria, quando a gente faz a subtração para ver o que realçou ou não, um misregistration, então você pode ter um falso positivo. Então, são coisas do dia a dia para o radiologista. Aí, dependendo da extensão do artefato, ele pode afetar a qualidade da imagem e interferir com a interpretação. Tá? Agora, o que nós temos que ver é se esse artefato, na verdade, em última instância, ele interfere com o objetivo primário do exame, que é a detecção do câncer de mama. Aqui uma classificação rápida, vou mostrar alguns exemplos, são tipos de artefatos e a classificação de acordo com a origem. Por exemplo, um artefato que eu não exemplifiquei aqui, mas que é interessante, é a bobina de mama. Quem já fez ressonância ou quem já viu, ela tem um tamanho fixo. Só que as mulheres, a mama varia de tamanho. Então tem mamas que são muito grandes. Então essas mamas encostam na bobina e muitas vezes elas se amoldam à bobina. A gente chama de síndrome da mama quadrada, porque fica quadrada mesmo. Todo esse ponto em que ela toca tem um artefato que é uma falha de subtração. Isso é um artefato comum e não deixa de se fazer o exame por essa razão. Mas o artefato que nós vamos discutir, depois eu dar alguns exemplos, são artefatos relacionados a dispositivos médicos e corpos estranhos. Tá? É claro que esse não é um corpo estranho propriamente dito, mas entra o mecanismo físico é parecido. Bom, o primeiro artefato, talvez comum, é essa movimentação. A gente pede, quem já fez ressonância, você vê, é tenebroso, você fala, não mexe, não mexe. O paciente sai com cãibra algumas vezes, não mexe, se mexe. Por quê? Se mexe, não mexeu uma imagem, você mexe toda a série, né? Porque você mexe toda a aquisição. Então, aqui à esquerda de vocês, uma imagem tremida, com movimentação da paciente. E ali, uma imagem sem o tremor. Esse aqui é um artefato que a gente chama de artefato de movimentação, tá bom? Esse aqui é um artefato de movimentação, mas ele não é corrigível. Você está vendo o vaso está batendo. Então, você tem um problema de registro. E você vê toda a distorção do campo com aquelas faixas entre o... aqui aparece, ó. Você vê todas essas faixas que é do batimento cardíaco, do vaso. Como a gente codifica a fase... O que é codificar a fase? Todo o movimento vai para cima ou para baixo para não projetar na mama o batimento cardíaco. Então, quando respiro, a respiração, o movimento não aparece no movimento normal, parece como se fosse respirando de cima para baixo. Então, é um artefato. Esse é um artefato também que a gente tem que corrigir. O braço, por que o braço está dentro do tórax, né? Porque, por alguma razão, esse tecido que está fora do campo da bobina foi excitado e ele se projeta dentro do campo, se chama aliasing. Então, o braço está aqui, mas parece que ele está. Muitas vezes essa é uma coisa interessante. Nós não repetimos essa série, porque esse artefato, apesar de ser um artefato, usando um termo absolutamente inadequado, que é chamar de bizarro, esse é um termo inadequado, apesar de ser um artefato chama a atenção, ele não interfere em nada com a qualidade do exame, de forma que nós não submetemos a paciente a uma repetição dessa série, porque não há necessidade. Do outro lado, você vê que a imagem, ela tem, aqui está a prótese, aqui você tem uma parte branca, uma parte preta. Se vocês talvez não estão acostumados muito com as imagens, mas chama chemical shift, é um artefato também que a gente vê, e algumas vezes você tem que repetir a imagem. Mas, frequentemente, depois que injeta o contraste, a gente interpreta dessa forma e tem alguns mecanismos para corrigir. Esse artefato, essa linha, é uma curiosidade. A sala de ressonância é blindada, né? É uma gaiola.
E tem hora que você não pode abrir a porta. Se abrir a porta, tem interferência na onda de radiofrequência e forma essas linhas. Esse é um artefato, por exemplo, que para alguns perfeccionistas você poderia até repetir a série, mas ela não interfere de maneira significativa com a interpretação da imagem. É um artefato, digamos, de importância mais estética e depois dá uma bronca em quem abriu a porta para não abrir de novo. Mas esse é um artefato que a gente chama de radiofrequência, tá bom? Pois bem, os dispositivos médicos, que é o que nós vamos abordar, qualquer dispositivo médico que tenha metais, ferromagnéticos ou não, pode gerar artefatos. De uma maneira geral, esses artefatos a gente chama de artefatos de susceptibilidade magnética, ou seja, você tem uma falta de sinal no lugar, fica escuro, e muitas vezes o Alexandre usou o termo onda, mas é uma distorção do sinal ao redor, né? Então, não raramente o artefato é muito maior que a origem do artefato, porque ele interfere com o campo magnético. E isso depende, claro, a extensão, o tamanho, a morfologia, depende muito da composição do objeto, do tamanho do objeto e também da morfologia desse objeto. Então, dependendo da morfologia, você pode ter artefatos grandes, artefatos pequenos. Uma coisa interessante, eu vou adiantar, aproveitando esse slide, é que o artefato desse dispositivo de localização, que a gente chama de chip, ele é previsível. Ele não é um artefato imprevisível. Todos os casos que nós fizemos, a gente percebe que o artefato é previsível. Ele perde a graça no terceiro caso. Ele é parecido. Ou seja, tudo que é previsível, você consegue educar melhor e criar mecanismos de correção melhor. Né? Diferente de um artefato que é... E mais, esse artefato ele é previsível nesse momento no tamanho, está aparecendo, na localização e no que compromete. Né? Então, é diferente de artefatos que não são previsíveis na sua extensão. Por exemplo, eu vou mostrar um caso para vocês, mas o artefato gerado quando você tem o expansor com válvula inclusa, dependendo para onde essa válvula está mais ou menos apontada e do tamanho dela, você pode ter um artefato que só atrapalha uma mama, a um artefato que impossibilita a visualização da outra mama. Então, é um artefato que a gente muitas vezes fala, se tem que fazer o exame, vamos colocar para ver o que acontece. É diferente desse artefato, dessa prótese, que ele é muito previsível. Né? Então, isso é uma questão interessante. Bom, você tem artefatos, agora fazendo uma classificação sem o objetivo de ser oficial, muitas vezes o artefato ele dá uma ausência de sinal muito pequenininha. E a gente usa essa ausência de sinal para localizar o objeto. Então, esse é um artefato que a gente poderia chamar um artefato que ajuda. Por exemplo, o clipe de mamotomia é esse aqui. As imagens não são da mesma paciente, mas a finalidade é demonstrar. É um clipe de mamotomia que está aqui, esse pequenininho. A gente nem usa mais esse clipe, usa um maior hoje. E você vê que ele gera um artefato diminuto. Está na ponta da seta. Bem pequenininho. Só que esse artefato é bom. Porque eu não vejo o clipe. Eu vejo o artefato gerado pelo clipe. Então, pelo artefato, eu consigo saber que o clipe está ali. E com isso, eu tenho a localização na ressonância da posição da biópsia. Nesse caso, você vê a ressonância, não tinha nada, mas nesse caso, esse é um clipe já que a gente usa hoje, o artefato é um pouquinho maior. Repare a diferença desse para esse, é sutil. Esse aqui tem uma distorção do campo magnético. Ele forma, vou usar a frase do Alexandre, ele forma umas ondinhas. Esse aqui já é uma falta de sinal. Pumba. Esse artefato é melhor, tá? Porque ele é uniforme, você não tem uma distorção do campo, você só não tem sinal onde ele está. E você vê toda essa área branca é o tumor. Então, na ressonância magnética, eu sabia que esse tumor tinha sido biopsiado e sabia que o artefato... Eu vi o clipe, mas eu não vi o clipe. Eu vi o artefato gerado pelo clipe. Pois bem. Mamoplastia redutora, a gente adivinha por todos esses pequenos artefatos que até hoje eu não sei o que deixa ali, mas deve ser coisa que queima, fio que sobra, essas coisas químicas que...
Mas a gente sabe que tem, né? Porque você adivinha que fez sutura na pele por essas... Isso aqui não é a sutura. Isso é importante, isso não é a sutura. É alguma coisa que fica da sutura e a gente sabe que foi feito. E aí você não precisa muitas vezes nem dar história para saber desconfiar que a paciente operou. E você tem uma coisa que são os portocates. Os portocates tem, olha, a gente vê artefato de todo tipo já com portocate. Esse aqui, repare, o portocate, você vê ele direitinho aqui. E só tem um artefato na junção dele com o tubo, né? Então, esse portocate, ele não causa nenhum grande problema. Inclusive, você vê muito bem o portocate. Tem diversos tipos de portocate. Se eu fosse pensar em ressonância magnética só, eu gosto desse portocate, tá? E o portocate, algumas vezes, hoje fica menos tempo, né? O pessoal está sacando os portocates mais precocemente. Mas no passado costumava ficar muitas vezes alguns anos o portocate. Então tem portocate, eu vou mostrar um que dá artefatos grandes, tá? E nem por isso deixou de ser utilizado, mas eram artefatos previsíveis de reconhecimento. Algumas vezes, você tem, além dessa ausência de sinal, uma distorção do sinal. O sinal fica todo alterado e isso vai se estender de maneira variada para os tecidos adjacentes. E pode, claro, comprometer a sua análise, porque onde tem o artefato, eu não consigo examinar na ressonância. Então, se eu tenho um artefato dentro do parênquima mamário, aquela região eu não vou conseguir examinar. Vou mostrar uns casos. Esse é um artefato do dia a dia. Dia a dia não. Do dia a dia de quem operou o coração, né? Esses artefatos é no externo. Então, esse artefato é um artefato de esternorrafia, tá? Repare que ele não compromete a mama. Se a gente fosse ser muito rigoroso, ele poderia comprometer a análise das cadeias torácicas internas. Mas você também pode corrigir isso com ultrassom e o valor da torácica interna tem toda essa discussão, etc, etc. Mas é um artefato que está aí, tá? Não teve... Esse artefato aqui já é um artefato evitável. Veja bem, essa paciente veio fazer um exame para pesquisa de recidiva tumoral. O cirurgião cortou o fio e deixou o fio ali. Olha o tamanho do artefato. Esse artefato está no tecido mamário e ele projeta uma área que era a área que estaria suspeita. Não tinha recidiva, mas essa região aqui onde ele está não dá para examinar. Não é examinável, tá bom? Então esse é um artefato que realmente gerou uma limitação naquela região da mama para ser analisado. Esse é um caso antigo, mas é um caso curioso. Vi essa mama, tinha feito tinha feito uma mamoplastia, tá? Era de alto risco, tal, e ela veio fazer o exame, aí na hora que fez a ressonância tinha esse artefato, né? Ele falou, mas de onde vem esse artefato, né? Se eu li a mamografia, mas falei, né? Não via nada. O artefato vinha desse pontinho, ó. Tá vendo? Esse pontinho, que na interpretação mamográfica, eu tinha achado que era uma calcificação usual da mama. Mas esse provavelmente era algum material ferromagnético e que gerou um artefato grande, até desproporcional, que a gente não tem, assim, eu não conseguiria explicar, mas um artefato grande que esse pontinho gerou. Tá bom? Então, gerou uma limitação nessa cirurgia. Esse aqui é um dispositivo de infusão que eu fiz o exame a questão de uma semana. Ele está na região clavicular, como de praxe, aqui está na cava, e ele gera esse artefato, ó, tá vendo? Esse artefato. Ele não afeta a mama, propriamente dita, mas essa região aqui está afetada. Esse portocate, ele foi usado recentemente. Não é que aquele que eu mostrei primeiro é o moderno, e esse aqui é um portocate que eu fiz o exame há 2 semanas, tá? Então, o que eu quis mostrar para vocês, que a gente está... dispositivos médicos que produzem artefatos em exame de imagem são usuais, tá? Não é uma novidade. A novidade é que é um dispositivo novo e um artefato dentro da mão. Bom, agora, algumas vezes esse artefato é tão extenso, que acaba com o exame. E o exemplo máximo disso é o expansor com válvula inclusa
que aqui não forma nem imagem na mama, ficou uma sombra preta. Tá, ok? Então, nós já tivemos casos de pacientes que estão com expansores há muito tempo, já expandido, ou seja, desmagnetizar o expansor não era o problema, mas elas não podiam fazer o exame enquanto tivesse com o expansor. Né? Não sei a experiência de você, mas a gente vê que muitas vezes o paciente, o expansor provisório, ele é provisório, provisório até que rompa, né? Então, são situações. Mas olha que interessante, não atrapalhou a outra mama. Mas isso foi uma sorte dela, porque muitas vezes esses artefatos, eles são meio imprevisíveis. Poderia essa sombra e todo também para essa mama. Pois bem, a gente pode usar de algumas estratégias para reduzir artefatos. E os artefatos variam conforme a sequência que é utilizada. Por exemplo, você pode reduzir a intensidade do campo magnético. Você pode diminuir, agora é coisa técnica, o voxel. Vocês têm que aguentar. Né? Agora tem, porque eu aguentei, eu também já aguentei, agora vamos lá. Eu não vou falar sigla, porque eu podia, né, qualquer... Bom, você pode diminuir o tempo de excitação, usar a sequência que a gente chama de FESP-PIN-ECO. O problema na mama é que sempre que eu faço isso, eu tenho um trade-off, que é reduzir a resolução espacial. Então, nem sempre vai ser possível usar essas estratégias para a mama, tá? Então, eu não posso arriscar a resolução do exame para minimizar um artefato, que eu, por exemplo, eu posso ganhar um pouco no artefato e perco no resto. Mas aqui um exemplo curioso, que foi um caso cedido por uma colega, uma pessoa muito amiga minha do Shimizu. Você vê, numa sequência chamada GRE, que é gradiente eco, o artefato era maior. É um artefato pequeno. Quando fez o FESP-PIN-ECO com a sequência que a gente usa em T2 para ver água, você praticamente não vê o artefato. Então, o artefato, ele varia conforme o tipo de sequência. E nós temos visto isso já. Então, nós fizemos um caso para a prótese que o Alexandre mostrou. O artefato nas sequências principais, ele não é tão comprometedor, mas tem uma sequência que nem é tão essencial, que ele não foi para a mama, mas ele foi um pouquinho diferente, quer dizer, muda conforme as sequências, né? Então isso você pode fazer um ajuste. Pois bem, agora vamos falar um pouco, entrando dentro da questão do dispositivo médico, essa anteninha, esse treco, eu tive que dar uma estudada nisso daí. O problema mesmo para ressonância é essa ferrita. Aí eu fui procurar numa fonte extremamente sofisticada, que é a Wikipedia, que eu acho quase tudo que eu preciso lá. E porque assim, se eu não encontro lá, eu vou para uma coisa a mais. Mas depois que eu achei, o Alexandre me disse o que era, então eu poderia ter perguntado para ele antes. A ferrita é o exemplo clássico de um material ferromagnético. Então, vai ter artefato. Ponto. E como é um dispositivo, não é um dispositivo de 9 milímetros, vai ter um artefato maior, vai ser um artefato grande. A questão, então, no caso, é que tem uma peculiaridade aqui. Tem a prótese. A prótese, ela afasta o tecido do artefato. E isso é uma coisa que não existe quando não tem prótese, que é os casos que eu mostrei. Então, é muito interessante a presença da prótese, porque realmente ela cria uma proteção do tecido mamário em relação ao artefato. Foram feitos alguns estudos em Phantom, que o Alexandre já mostrou por esses autores, o Nelson. Aqui algumas imagens também já mostradas, você vê o artefato na borda posterior. Agora, em vivo, o que a gente... Nos casos que nós fizemos, a gente viu até agora. Primeiro, ele tem uma localização e aparentemente uma extensão que, caso aconteça alguma coisa, não vai mudar muito. Ele fica na parte posterior da prótese, próximo da base da prótese, onde está o marcador, e ele se estende para a parede torácica, tá bom? Se tem um músculo peitoral ali, vai pegar o músculo, se não tem um músculo, não vai pegar, se for retropeitoral. A maior parte desse artefato fica no interior do implante, tá bom? Isso pode gerar um questionamento que eu já mencionei, será que o exame vai ser atrapalhado, a ressonância, se eu tiver uma rotura, vai atrapalhar
Eu busquei na minha memória, e eu faço o exame de imagem, o Shimizu também está aqui já há um bom tempo, eu não me recordo de eu ter tido uma rotura de implante em que o único sinal, tinha só um sinal, e esse único sinal era posterior. Não recordo. Então a possibilidade disso acontecer é igual aquela história de pôr a próstata e ter um câncer atrás da próstata. Alguém já viu? Um câncer atrás? Não tem, o tecido está rebatido. Então, eu não tenho, isso não me preocupou. A extensão para a parede torácica aconteceu em todos os casos, tá? E nenhum caso que a gente fez até agora afetou, esse artefato se estendeu para o parênquima mamário, nos casos que tinha parênquima mamário, ou para a pele, tela subcutânea, nos casos que eram mastectomias. Tá? E isso é interessante ter os dois casos, que a mastectomia, por ter menos tecido e só a prótese, ela gera algumas dificuldades já usuais para a ressonância. Então, aqui um caso de mastectomia. Esse é um caso que é bom para a prova. Por que é bom para a prova? Tem um implante expansor de um lado, tem um implante motiva do outro, e tem um revestimento com a matriz acelar. Exatamente. Então, esse caso seria o ideal para uma prova de radiologia, que o Shimizu, que cuida disso, vai colocar. Então, mas é o fim, né? Você põe isso aqui, responda 3 coisas. Mas se você repara com o artefato, ele tá, é aquilo que a gente comentou, ele tem toda uma, ele tem uma, ele é um artefato até elegante, porque ele tem, você vê, ele é pretinho, depois abre o halo é mais branco, depois ele distorce um pouco, que é essa imagem, depois ele se forma. Isso é praticamente todos os casos. E ele estende um pouco para a parede torácica, ó, que é aqui, ó, tá bom? Tá? Quando você vê essa sequência aqui, é uma sequência utilizada para ver a integridade do implante. Não é uma sequência que a gente usa para ver câncer de mama. Essa sim é a sequência que a gente usa para ver câncer de mama, com a sequência ponderada em T1. Essa está com contraste. Todo esse realce em torno do implante aqui, ó, é a matriz. Tá? O artefato aqui, nessa sequência em T1, ele é maior que na sequência em T2, porque aqui nós usamos eles não vão me chamar nunca mais. Nós usamos aqui o que nós chamamos um FSPGR, enquanto no outro é um FES-SPIN-ECO. Então, essa diferença de sequência padrão faz com que o artefato modifique de tamanho. Mas, se vocês repararem, apesar dele ficar um pouquinho mais exuberante, ele não sai da posição. Ele fica naquela posição. Ele não chega aqui, não chega aqui, não chega aqui. Tá bom? Então, eu realmente não vi até agora. Quando você olha o sagital, novamente é um artefato que chama a atenção, mas em que ele, em nenhum caso que nós vimos até agora, ele foi para o tecido mamário. Tá bom? E mais, como eu disse, é um artefato previsível. Tá? Todos são desse jeito. Tá? Se mudar um pouquinho a sequência, um pouquinho, pode mudar um pouquinho, mas em geral ele é previsível. Agora, é importante conhecer. A maioria dos radiologistas não conhece esse implante. Ele é novo, não conhece. A capilarização de conhecimento médico, ou seja, sair desse ambiente, chegar lá no cara que está longe, demora anos. Se for feita uma atividade educacional, talvez menos. Mas o radiologista, sei lá, de uma cidade até de bom porte, não sabe o que é esse implante. Ele vai ter que aprender isso. Mas isso já aconteceu no passado com implantes expansores, e está acontecendo no presente com lipoenxertia. Porque os radiologistas não sabem o que é lipoenxertia. E o plástico muitas vezes não informa. Ele começa a achar bolinha, ele não sabe o que é. E começa a dar biópsia. Então, assim, mas isso é normal na medicina e é só difusar do conhecimento. Esse é um caso de 10 anos atrás, um implante expansor. Esse é um ultrassom. Aqui está o elastômero da câmara externa, o anterior. E aqui o elastômero da câmara interna, parcialmente expandido, que está até meio ondulado. Foi dado como coleção perimplante. Isso quando não afirmavam que estava roto o implante. Esse caso veio para punção, há 10 anos atrás. E o radiologista indicou, deu a coleção e o cirurgião pediu a punção. Obviamente não foi feito. No ultrassom, aqui eu vou ser rápido, nos estudos em Phantom, é uma imagem que o Alexandre já mostrou, você vê uma imagem linear, tudo. Então, mas até agora, todos os casos que a gente fez, a gente não conseguiu ver, porque ele está muito posterior. Mas se for visto, você vai ter que fazer um esforço grande para ver.
E não é praxe do radiologista procurar esse tipo de coisa. Mas caso seja visto e seja conhecido, não tem nenhuma interferência no exame de ultrassonografia. O mesmo se aplica na mamografia. Na mamografia, em geral, esse dispositivo, como é esse caso, vai estar totalmente obscurecido pela densidade do silicone. Tá bom? Esse caso é a mamografia dessa paciente aqui, ó, tá? Também é um caso já demonstrado. Esse é um caso que foi cedido num raio-x. No raio-x você vê os dois dispositivos ali na ponta da seta, são os dois que você vê. Então é legal. Eu, conhecendo a radiologia normal que eu conheço, iam pedir para a paciente tirar a roupa, tirar o sutiã, se ela tirou, porque muitas vezes ficam essas coisas. Então, esse tipo de coisas é o tempo que vai mostrar. Bom, como conclusão, do ponto de vista de imagem, não há nenhuma restrição para a realização de nenhum dos métodos de imagem. Tá bom? Mamografia, ultrassom e ressonância magnética, tá? Tanto ressonância mamária como de outros órgãos. Nós estamos fazendo um estudo que o Alexandre já mencionou para visar dar números a isso e não ser só uma impressão, como é o que nós estamos falando agora. Dar números que possam ter verificados eventualmente. O artefato, no momento, em vivo, não parece estender-se, em nenhum dos casos que a gente fez, para a tela subcutânea ou para o parênquima mamário, conforme era o grande temor. Essa é uma classificação que o Alexandre já mostrou, eu não vou me adiantar, mas que compõe aí o objetivo do estudo, tá bom? Eu agradeço a atenção, para mim foi um prazer, a oportunidade de conhecer também esse dispositivo.